Olá, queridas. É com muita alegria que a gente está aqui mais um dia para apresentar para você uma palavra que vai ativar sua paixão, seu propósito, seu potencial. Uma palavra ativa. E para isso, sempre eu trago uma amiga para a gente compartilhar a palavra, para a gente ir à palavra, tirar de lá tesouros que Deus tem para nós, para que a gente possa desenvolver e alcançar todo o projeto, todo o propósito de Deus para nossa vida. E hoje eu tenho uma amiga muito querida, muito especial, que é a Vera. Vera mora lá no Espírito Santo, ela é terapeuta e ela vai trazer para a gente hoje uma palavra muito especial sobre identidade, sobre a origem da sua identidade. Então eu queria agradecer já, Vera, muito obrigada por estar aqui, viu, amiga? Obrigada por dividir esse tempo com a gente, para a gente poder compartilhar da palavra de Deus. Bom dia, Adriana. Que prazer estar aqui. Sim, é muito maravilhoso a gente ter esse recurso, a gente ter essa oportunidade, né? Eu tenho ouvido muito que todos nós temos dentro de nós sementes e que às vezes a gente acha que, poxa, mas parece que eu não tenho o que entregar, o que dizer, mas todos nós temos, né? Algo para dizer e sempre tem alguém que está precisando de ouvir algo que a gente tem para dizer. Mas sempre é um desafio. Sempre. Né? Sempre é um desafio, mas quando a gente se disponibiliza, aí as coisas vão se dando, como essa oportunidade que a gente está tendo aqui agora. Eu sou grata, obrigada pelo convite. Não, para mim é que é uma honra, né, amiga? Porque eu falo muito de você meus encontros aí. Eu falo que era aquela amiga que sempre me deu uma palavra de direção, sempre me deu dura, né? Você é aquela amiga que olhava para mim, eu brinco. Eu até falei de você ontem, falei assim, olha para mim e falei assim, Adriana, vamos parar com essa palhaçada e vamos fazer o que tem que ser feito? Então, e isso é fundamental, a gente ter amigos que olham para a gente, que nos veem, né? Muitas vezes da forma que a gente não se vê. Então, para mim, ter você é uma honra. E a gente vai falar sobre um assunto que nós conversamos muito, né? E que é sobre identidade. E a gente vai começar, como você bem disse, vamos começar do começo. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vamos desenvolver aqui sobre a origem da identidade, a importância da gente saber essa origem, para a gente estar não só mais seguro, mas até para a gente se conhecer também, né, Vera? Então, com certeza. Com certeza, sim, a importância da gente estar atento. Até estou rindo porque eu me lembrei da imagem da gente conversando e eu dizendo, né? Mas, na verdade, quando eu digo para você, em algum momento eu disse, e quem me acompanha, quando escuta você dizer esse para de palhaçada deve estar rindo. Deve estar rindo. Coisa que eu costumo dizer mesmo, mas é algo que eu disse primeiro para mim. Mas a gente também só pode dizer para a gente algo quando a gente se reconhece. Então, no meu processo de autodesenvolvimento e alta responsabilidade por esse desenvolvimento, eu precisei me acompanhar. Em alguns momentos, me acompanhando, eu olhei para mim e falei, mas Para de fazer. Que loucura é essa? Tá fazendo isso por quê? Né? E aí é isso. Tem hora que a gente faz umas coisas com a gente. Por quê? Porque a gente está desidentificada da gente mesmo. Então, na medida que a gente vai fazendo esse caminho, eu costumo dizer que é da ponta do nariz para dentro, você vai desenvolvendo uma percepção, uma autopercepção, né? E aí você começa a ver que você está se desviando, você está indo para lugares que não vão acarretar a conquista do teu propósito, do teu objetivo de vida. E que muitas vezes não são nem coerentes com a sua personalidade, né? Que não são coerentes com o que você tem dentro de você, assim, de características mesmo, né? É verdade. E qual a origem dessa identidade, Vera? Vamos... Então, eu quero começar falando sobre o momento que a gente está vivendo, né? Porque é um momento muito desafiador, mas é um momento também que a gente leva um tranco e a gente tem a oportunidade de, nesse solavanco, nos auto-encaixar.
nessa identidade. Deixa eu só situar aqui, a gente está exatamente no finzinho aqui do Covid, de toda a quarentena do Covid-19. A gente está aqui agora em maio, né? Finzinho de maio, dia 22 de maio, 22 e 23 de maio, né? Então a gente já está crendo assim, nós estamos na última semana, já saindo desse momento na expectativa daquilo que vem. E que a gente crê, né? Assim, como você disse, eu não esqueço essa palavra, que crie, por isso falei, né? Então a gente crê mesmo que a gente tem grandes possibilidades daqui para frente. Mas até para pegar esse veículo novo, até para a gente pegar esse novo embalo, como que é importante a gente estar encaixado? Sim. Esse encaixe, eu gosto muito de falar que a gente pode olhar a nossa história pela horizontal, olhando na horizontal, mas na horizontal o que a gente encontra é uma história onde eu me pergunto de onde eu vim, porque são perguntas fundamentais para que você possa identificar o começo da sua identidade. Eu até anotei aqui, são as perguntas: o que é a vida e como devemos viver? Então, para eu poder responder essas perguntas do que é a vida e como podemos viver, eu preciso saber quem sou eu. Uhum. Então, vem essa pergunta: quem sou eu? E para eu responder quem sou eu, é muito importante que eu possa, olhando para a minha história, ver de onde eu vim, para que eu possa entender aonde eu estou e eu possa projetar para onde eu vou. E aí eu quero fazer um parêntese, dizendo assim que a gente tem dois processos mentais. Um processo mental é a memória. E a memória, ela nos remete exatamente para um lugar do passado, seja um passado recente, seja um passado longínquo. Uhum. Mas essa memória me traz a referência do agora. Essa memória me traz uma referência de localização dentro de um contexto. Dá um exemplo disso, Vera. Então, de onde eu vim, por exemplo, a gente já viu filmes que falam de amnésia. Quando uma pessoa esquece quem ela perde todas as referências. Mas ela perde as referências do contexto de onde ela vem. Ela não conhece as pessoas. Ela perde as suas referências quando ela esquece de onde ela veio. Ela não lembra de nada. E aí ela também não identifica quem ela é. Ela não lembra. Então, a memória, ela é um Porque, fundamento. na verdade, a construção dela toda veio desses relacionamentos, das experiências dela. Então, é isso. Quando ela não se identifica com o passado, ela se perde nela. Então, ela se perde e ela perde as referências. Então, quando a gente perde as referências, e a gente vê muito isso no mundo que a gente está vivendo, até porque tem pessoas que dizem, o passado ficou no passado. E aí nem qualificam pessoas do passado e nem qualificam experiências do passado. E quando a gente abre mão disso, a gente abre mão da nossa história, a gente fica sem nada. Uhum. Fica sem referencial. Então, a gente vê um mundo meio que de zumbi. Pessoas estando no agora, sem saber de onde veio e sem saber para onde estão indo. Porque até para eu saber para onde eu vou, eu preciso de memória. Porque essa memória me localiza no agora. Quem sou eu? Agora. E o outro processo mental que eu gostaria de trazer para fechar aquele parêntese é a imaginação. Porque a imaginação, tudo que eu sou capaz de visualizar, eu sou capaz de realizar. Então, quando eu projeto, e aí quando a gente trabalha com tantas ferramentas que dizem que você tem que visualizar de forma clara o seu objetivo, né? Você tem que ver o que você está pensando, você tem que ver para onde você quer ir, você tem que ver os seus sonhos, né? Para já trazer à existência aquilo que é o firme fundamento da fé. Mas até isso eu preciso ter essa referência da minha linha do tempo.
Então, essa linha do tempo, ela me diz de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. E com base nessa linha do tempo, eu posso adotar alguns comportamentos. A gente está falando, você me perguntou qual a origem, de onde vem a identidade, né? Então, a gente poderia, nessa linha horizontal, pensar a identidade com base na nossa formação familiar. De onde eu vim? Eu dava aula em faculdade e eu fazia essas perguntas que eles achavam assim, muito papo-cabeça, né? Primeiro período, às vezes. Eu dava algumas dinâmicas e a resposta era assim, eu vim do meu pai, kkkkkk, eu vim, né? Bem superficial, né? Sem nenhum... De onde eu vim? Eu vim dos beijos e abraços dos meus pais, né? Sim, e eu vim dessa família. Ok, é uma forma de ver, né? Porque nessa família a gente é formado, tem uma formação. E a formação cria um modelo, ela cria um molde, porque cada família tem a sua forma de ser, tem a sua cultura, né? Tem os seus padrões que vão gerar crenças, algumas que potencializam a vida de uma pessoa, algumas que limitam a vida de uma pessoa. Mas o fato é que quando a gente olha a nossa vida na horizontal, alguém sempre está devendo alguma coisa para a gente. Alguém está devendo. Por quê? Porque as pessoas, por mais que nos amem, elas também vêm de uma história. E a vida delas não para mesmo dos nossos pais porque a gente existe. Existe toda uma demanda constante, além do cuidar dos próprios filhos, do cuidar da família, né? Então, com certeza, alguém vai estar nos devendo. Então, quando você olha dessa forma, você corre o risco de ficar aprisionado em traumas, em sentimentos de rejeição, em sentimentos de abandono, que vão gerar amargura, que vão gerar vários desdobramentos, né? E esses desdobramentos, aí eu volto então agora para o momento que a gente está vivendo, né, que é dentro de um país e dentro de um mundo extremamente rico, e nós somos muito privilegiados por isso. É tempo de largar mesmo a sacola do pobre e saber que nós somos celeiro para as nações, né? Então, tantos profetas têm dito isso, que nós somos celeiro, não só de alimento físico, mas alimento espiritual. Nós temos um potencial enorme em todas as áreas e, ao mesmo tempo, mais precisa aquele versículo, aquela parte que diz que a gente precisa se renovar lá em Romanos pela transformação da nossa mente, para a gente poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é o momento também da gente largar a sacola do pão do pobre e pegar a nossa identidade também como nação, bem como a realidade de um mundo que tem cada povo, cada nação tem a sua particularidade, mas tem a sua grandiosidade. Mas isso implica também em assumir posições. Então, eu penso que no Brasil a gente também está caminhando para esse posicionamento como cidadão dentro de uma nação poderosamente rica, tantos recursos, né? Mas o que acontece é que a gente vê um mundo corrompido. E dentro dessa corrupção em vários setores, isso atrai esse momento, assim como a gente viu lá em Amós. E aí eu quero trazer a referência desse texto, onde Israel estava super vivendo um momento de muita riqueza, com tanto potencial, mas também um povo que se corrompeu. E Amós é levantado exatamente para falar sobre a chamada de Deus, sobre esse solavanco de Deus que a gente está vivendo agora, na minha opinião. Eu acho que a gente levou um solavanco, que é uma oportunidade
Deus não trouxe um vírus, mas esse vírus ele transforma a maldição em bênção e ele nos abençoa com a possibilidade de refletir quem sou eu e que resposta eu vou dar para essa pergunta que eu acabei de fazer: o que é a vida e como nós devemos viver? Então, não tem como você entender a sua natureza sem você se cercar como quem vai fazer a planta de uma casa, o projeto de uma casa, dessas referências. O que é a vida, como eu devo viver a vida e quem sou eu. E aí você me pergunta, mas e o início? Onde começa essa identidade? Então, eu falei, a gente pode olhar na horizontal, e aí alguém vai estar nos devendo, e a gente vai fazendo força para ser bom, a gente vai fazendo força para perdoar, a gente vai fazendo força para seguir em frente, porque a vida não para, né? Mas o que acontece é que a gente corre o risco de ter os nossos poços tão entupidos que não é liberada a nossa energia potencial para ser tudo aquilo que a gente foi criado para ser. Estou me fazendo entender? Sim, e quando você fala poços, você está querendo dizer o quê? Da ponta Nossas fontes, você diz a nossa fonte de energia, a nossa fonte de energia. A nossa Poderia ser o quê? nossa fonte de energia que vão ser liberados pensamentos, Então, a gente está sentimentos. falando da nossa alma. Quando a gente fala de poços, a gente está falando da nossa alma. Exatamente. Emocionalmente entupidos ou mentalmente entupidos com conceitos que não são, que a gente adquiriu com o tempo, mas que não são a verdadeira identidade. E que não vão favorecer do seu propósito, do propósito para o qual você foi criado para ser. Né? Perfeito. Esse entendimento, ele é um fundamento. E aí, quando a gente fala de fundamento, a gente pode entrar na palavra que fala de qual é o nosso firme fundamento. Onde está consolidado o nosso firmamento? E aí entra, dentro do gráfico, uma linha vertical. A gente falou da horizontal, agora a gente vai falar da vertical. E na linha vertical, se eu pego no ponto central quem sou eu coloco eu, para trás eu coloco de onde eu vim. A gente falou que de onde eu vim, eu preciso de memória, né? Porque a memória me traz a referência de quem eu sou e para que é que eu sirvo, né? E eu gostaria de deixar essa frase registrada: para que é que eu sirvo? Porque muita gente recebe nessa linha horizontal muitas palavras que são malditas. E diz, você não para nada. A sua vida vai dar em nada. Nunca vi uma pessoa tão horrível como você. Ou você é tão bobinho, desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Às vezes são frases despretensiosas, mas que geram uma marca tão profunda na alma. Sim. Até porque tudo que uma criança escuta, ela acredita. Principalmente das pessoas que são as referências. Ela está uma folhinha aberta para o mundo. Eu não digo que é uma folha em branco, porque a gente já traz, desde que nasce, todos os recursos que a gente precisa para ser feliz. Né? Então, potencialmente, nós temos todas as sementes dentro da gente para florescer naquilo que a gente foi criado para ser. Falei bonita agora, Falou bonita agora. Gostei. Então, é muito importante esse entendimento de que de onde eu vim, essa memória me traz a referência de quem eu sou. E junto com essa referência vem todo um aprendizado próprio de uma cultura familiar. Só que eu sou para além da minha família. Sim. Né? Eu sou para além. Eu fui criado dentro de uma família, por quê? E aí a gente entra nessa linha vertical. E na ponta dessa linha vertical, a gente olha para Deus. E o mandamento, nosso primeiro mandamento é isso. É tão maravilhoso quando a gente vai bebendo das águas do Espírito.
Porque olha que coisa linda, como que Deus é apaixonante, como que é um pai maravilhoso, como que é um pai cuidadoso. Você colocou uma coisa aqui, eu achei tão interessante. Você estava falando que a gente já vem com esses escritos, né? Vou chamar assim, a gente já vem com isso. E eu estava falando disso até na live ontem, né? Na verdade, é quando a gente entende que o propósito da nossa vida está muito além da nossa vida, né? Muito além da nossa existência, e que a gente foi e que a gente serve para um propósito específico, né? Ou seja, não que você só num determinado momento, quando você estiver realizando alguma coisa, é que você está cumprindo um propósito. Eu não acredito nisso. Eu acho que é uma construção, como você mesmo disse, é uma construção que você tem em determinados momentos, missões que você tem que realizar ali, vamos colocar assim. Então, no tempo que você está criando as crianças pequenas, você é casado, tem filhos, ou que você está estudando, você está se preparando, isso tudo vem nessa construção de eu digo assim, deixa eu ver se eu consigo fazer entender, de um momento que você vai ver que todas as coisas cooperaram para o bem, que todas as coisas vieram sendo formadas e foram sendo, pela misericórdia de Deus, ajustadas para um bem. Então, eu acho que esse momento que a gente encontra, né, que você vai juntando eu gosto muito dessa coisa do DNA, né, de Deus na gente, você vai encontrando essa natureza que foi colocada em você com um propósito, isso vai ficando muito mais claro. E eu vejo muito que a dependência nossa nesse momento, da busca do vertical, ela é fundamental. Por quê? Porque, na verdade, o Espírito Santo estava lá quando Deus estava colocando ali, eu digo, no seu espírito, no seu espírito, a palavra é essa, né? Ali, parte da sua história, ou seja, é como se o nosso espírito fosse realmente, que a Bíblia chama, do nosso livro da vida. Do nosso livro, a Bíblia fala disso, né? Que no nosso livro, que é diferente do livro da vida de quando você se converte, né? Que a Bíblia diz que nós somos escritos no livro da vida. Não, cada um de nós tem um livro, e a Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos nesse livro, não no livro da vida. Tá? São dois diferentes. Então, que há um propósito de Deus para a nossa vida que já veio com a gente. E que se a gente tira esse ponto de encontro, né? Dessa interseção dessas duas linhas, a gente se perde completamente. Né? E é o grande perigo, que às vezes as pessoas vão nessa horizontalidade a vida toda. Né? Tentando encontrar a origem, e a origem está exatamente nesse ponto de interseção. Né? Quando ela encontra isso. Interessante mesmo, porque quando você fala, ela vai vivendo ao longo da vida inteira. Esse entendimento, mas ao mesmo tempo eu ficava me perguntando assim, gente, será que a gente precisa de uma vida inteira para se desembolar da nossa história? Eu sou terapeuta. Se apresenta, eu vou colocar lá teu release, mas se apresenta, por favor. Eu sou terapeuta, então eu sou cientista sou cientista do comportamento humano. Toda a minha atenção, eu sou muito apaixonada por pessoas. E eu sempre fui muito curiosa, independente da característica, porque a gente é um ser complexo, né? Então, quanta reatividade, independente, eu acredito na essência potencial que cada pessoa tem para ser feliz e fazer outras pessoas felizes. Mas é preciso se desembolar. Então, até a própria palavra desenvolvimento, ela fala disso, deixar de estar envolvido, deixar de estar encapsulado. Lindo. Fala que a gente vem encapsulado. E a gente vem como essência gerada por Deus desde antes da fundação do mundo, acompanhada por Ele dentro da barriga da nossa mãe, com um potencial para trazer o céu para a terra. Para isso a gente é aqui, né? Para trazer o céu para a terra. Tem um propósito divino na nossa existência. E aí, quando você fala desse DNA, que é um DNA que impregna todas as minhas células
com a necessidade de cumprir com esse potencial qual eu vim como registro dentro de mim. Sim. Mas o que acontece na nossa história pessoal, a gente vai sendo formado. Então, as cascas, ao invés de potencializar que a gente se abra, muitas vezes a nossa criação, a nossa formação, ela vai nos encapsulando. E o nosso objetivo precisa, no processo de desenvolvimento, se desenvolver significa ir tirando as cascas importantes como um casulo para a borboleta voar. Ou seja, a gente nasce como uma melequinha ainda, não consegue nem ficar em pé, a gente precisa de proteção, a gente precisa de cuidado, mas só que com essa proteção e esse cuidado, a gente vai absorvendo características do casulo. A gente não pode viver no casulo para sempre. Então, quando você falou que tem gente que vive a vida inteira na horizontal, vive num casulo de proteção para sempre, que gera, muitas vezes, uma armadura, geram características da personalidade que hoje não dá tempo da gente falar aqui, né? Mas isso vai fazendo com que a pessoa não explore o voo potencial, o voo da sua real identidade. Quem sou eu? Então, o processo de desenvolvimento, ele fala disso, deixar de estar encapsulado para poder emergir nessa terra com seu pleno potencial para dar todos os frutos. E esses frutos, eles estão no nosso espírito. Sim. Por quê? Porque a gente vem carregando os frutos do espírito. É tão maravilhoso, eu dizia isso, que na vertical, a gente tem lá na ponta Deus. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele diz assim, olha só, vocês vão para aquele mundo, mas vocês não são desse mundo. Fique esperto. E aí, ora? Todo um tutorial na Bíblia. Todo tutorial. Né? Para que a gente fique esperto na parada. O Pai ensinando a gente como é que a gente tem que fazer. Só que a gente se perdeu um pouco, aí ele manda Jesus. Brincadeira, já está tudo no projeto. Sim. Né? Sabia que a gente ia perder, que ia precisar. Ele já tinha um projeto de trazer Jesus. Aí Jesus vem, faz todo o mapeamento, mostra para a gente, como irmão mais velho, como é que tem que fazer, porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, chamado para reinar com Cristo. Então, ele vem, faz todo o procedimento, e conforme a gente vai se desenvolvendo, deixando de estar encapsulado, e conforme a gente vai encontrando a real natureza da nossa existência, a nossa real identidade, o entendimento da nossa origem, nesse momento a gente vai ascendendo a lugares onde a gente, em algum momento, vai estar com Jesus, que está hoje à direita do Pai, liberando toda sorte de bênçãos, para nos ajudar a desembolar a caminhada e concretizar o propósito da nossa existência. Por quê? Porque nós vamos assentar com Ele para julgar, para como é que a gente fala? Despachar. É essa palavra, despachar. Né? Então, esse entendimento tira a gente do tempo Cronos. Eu vi ontem que você falou alguma coisa na sua live, o post que você fez sobre o Cronos e o Kairos, né? Então, ele acaba entrando dentro do nosso Cronos, dentro desse tempo da linha horizontal. E a importância da gente entender nessa interseção, que a gente tem um tempo de vida, mas o nosso tempo de vida no Cronos, ele tem um limite. Mas na interseção que encontra com o Kairos, a nossa vida ela é eterna. Então, quando a gente olha para Deus como o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amar a Deus sobre todas as coisas me ajuda e me cura. Porque quando eu olho para Ele, é tanto amor. É como uma mãe apaixonada por seu filho, quando aquele bebê encontra o olho da mãe, isso é tão importante para a formação da personalidade, para a formação da identidade, quem eu sou nesse mundo,
e eu entender que eu sou um ser amado. E Deus diz, mas mesmo que você não tenha tido essa mãe, mesmo que você não tenha tido esse pai, porque mesmo que a sua mãe te esquecesse, eu nunca te esquecerei. Eu nunca te abandonarei, porque você é a menina dos meus olhos, eu tenho teu nome escrito na palma da minha mão. Olha que amor de pai, é igual tatuar. Está tatuado, ó, é enorme. Então, esse é o amor que eu encontro quando eu olho para Deus. E isso é tão lindo, né? Eu não sei se eu vou me lembrar agora que eu não tinha preparado esse versículo, mas eu falava ontem até na live, que o Cordeiro foi morto desde muito antes da fundação. Então, quando esse Cordeiro já é planejado e é morto, é porque, na verdade, já tinha um plano de Deus de nos criar. E já tinha a presciência de que tudo o que aconteceria. Então, é lindo porque muito antes de tudo ser criado, o plano de Deus da salvação de toda a humanidade já estava pronto. Desde Adão até o último homem que vai nascer. Então é lindo pensar porque Deus fez o quê? Olha, é como se ele falou assim, olha, está pronto a arca para caber toda a humanidade. Opa, está pronta a arca para caber toda a humanidade. Ou seja, ela está projetada, ela está pronta e vai caber todo mundo. Mas precisa entrar. Então, existe o quê? O predestino o lugar está lá, está pronto para todo mundo, a salvação já está liberada. Ou seja, o meu plano é que todos caibam aqui, mas alguns não vão querer entrar. Mas alguns vão dizer, não quero, não preciso desse barco, não preciso entrar nisso. Então, é lindo a gente pensar que a nossa origem e toda essa ânsia da humanidade por essa conexão do divino, com o que é sobrenatural, ela já vem realmente da nossa origem. E Satanás é tão... eu digo assim, ele sabe tanto dessa verdade da humanidade, que ele tentou desconectar o homem da origem dele. Então, quando ele traz a evolução, ele desconecta o homem da origem. Então, assim, uma coisa super importante é a gente estar até atento a isso, porque se você tem um ponto original, você tem um porquê. Se você não tem uma origem, aquilo que você falou da história, se você não tem uma origem, se você não criar, não, eu fui evoluindo, eu vim do nada e eu estou indo para o nada. Porque se você vem do nada, você está indo para o nada. Se você não tem uma razão, se você não tem um propósito na sua existência vindo do alto, você não tem nada. Então, como é importante esse entendimento, né, dessa origem em Deus. Né? Desse momento... E completando um pouco o que você está dizendo, tudo tem propósito entre o céu e a terra. Sim. Né? Mas a gente precisa saber para onde olhar. Para onde olhar, até eu acho que muito, muito propício que a gente está falando, né, do princípio da identidade, porque a gente não vai conseguir traçar tudo aqui, né? Mas como é importante você ter a certeza dessa origem. A gente vai voltar num versículo que eu acho que eu falo ele toda vez, que é, né? No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito determinado. Então, isso é fantástico demais, porque esse é o livro, eu creio, que esse é como se cada um de nós, e nós somos seres espirituais, né? Essa é a nossa natureza. Nós somos seres espirituais temporariamente habitando num corpo que nos permite viver nesse tempo cronológico. Então, esse ser espiritual, ele tem um registro dentro dele da origem, do ponto de origem e do ponto final. Esse registro está no nosso espírito. A nossa alma está aí, que é a nossa razão, nossos sentimentos, a nossa emoção, mas ela precisa ser conectada nesse vertical. Se ela é conectada nesse vertical, onde eu tenho o registro, onde nesse livro estão escritos, ela começa a ler, ela faz essa leitura. E ela, por quê? Porque ela sabe a origem, né? Ela sabe que ela veio de Deus, ela sabe que ela não está solta, ela sabe que alguém desejou, ela sabe que alguém planejou, ela sabe que há uma expectativa, né? E a própria Bíblia diz que a natureza anseia a manifestação desses filhos que Deus planejou lá atrás, para se manifestarem hoje, né? E aí, na manifestação dos dons, talentos e habilidades que Deus
registrou em cada um. E aí, eu acho que reside até algo que a gente conversou essa semana, sobre quantas pessoas se dizem e se sabem filhos de Deus, mas acabam não usufruindo da paternidade, dessa segurança, dessa confiança de ser filho. Por quê? Porque não faz conexão nessa interseção da horizontal com a vertical. Sim. Então, horizontal acredita em Deus, até acredita que Jesus nasceu, até pode se converter nessa confiança de que Jesus nasceu, mas não se localiza no kairós de Deus, Sim. no cronos de uma vida, e corre o risco de entrar num lugar do automático. Nascer, trabalhar, estudar, gastar um monte de dinheiro porque tem que se capacitar para ganhar mais dinheiro, então desenvolve uma alta performance para o trabalho, mas não tem uma performance para a vida. Por quê? Porque não reconhece de onde veio, mas de onde veio a partir dessa vertical. Porque o que acontece quando eu olho para Deus? Quando eu reconheço a qualidade do amor de Deus, e olha, tudo é origem, todo mundo quer ser amado, mas se você não vai na origem do amor, você vai ficar com a sacola do pão do pobre, na horizontal, pedindo que alguém te ame, se sentindo pedindo ajuda, abandonado. Sempre pedindo ajuda, né, para alguma coisa. Pedir ajuda sacola vazia, né? A palavra é sempre sacola vazia, né? O pedir ajuda é bom, porque já significa que tomou consciência de que eu preciso me desembolar, eu preciso me desencapsular, né? Mas muitas vezes a pessoa que está nesse lugar, ela não pede ajuda, porque ela se acha, ela é autossuficiente, ela não precisa de ajuda e nem precisa ir a fundo na origem de quem é esse Deus. Sim. O processo de desenvolvimento ele é exatamente isso. Quanto mais eu vou para Deus, mais eu quero Deus. Sim. E melhora a minha identidade, porque é diante da luz dele que eu me encontro. É diante da luz dele, por isso ele é tão maravilhoso que ele diz, olha só, deixa aquelas leis todas, me ama. Sobre todas as deixa coisas. Comigo. E depois ele diz, quando você olhar para o outro, ame ao próximo como a si mesmo. Muitos de nós queremos amar ao outro como a nós mesmos na horizontal. Na horizontal, a gente não tem nada para dar. A gente só tem para dar cobrança. Sim. Porque sempre alguém me devendo... Eu tenho o direito de cobrar, né? Aí eu posso até te dar um pouco, mas eu preciso que você me devolva. Por quê? Porque eu já estou no vermelho. Sim. Mas eu te dou um pouco, mas aí é uma troca, né? De gerar um jogo. Eu não sou contra a troca, eu acho que a gente tem que interdepender, mas essa troca onde eu não tenho nada, eu não tenho referencial, ela me faz refém do outro. E carente. Sim. Quando eu olho a Deus sobre todas as coisas e eu amo, o amor dele me inunda. Quando esse amor me inunda, eu posso amar ao próximo como eu sou amada. E eu posso amar, e eu gosto de fazer essa linha. Olhando daqui de cima, de onde eu vim, eu posso lançar esse olhar de amor para a minha história. Muito bom. Porque quando eu me olho com o olhar de Deus, eu posso ter compaixão por mim mesma, eu posso ser compassiva. A compassividade é da ponta do nariz para dentro. Sou eu comigo mesma, eu posso me acolher, eu posso ser gentil, eu posso ser generosa com o que eu tenho, com o que eu sou, com o que eu não sou. Por quê? Porque eu sou amada, porque eu sou. E Deus diz, quem Deus é? Qual é a identidade de Deus? E ele diz, eu sou quem eu sou. E a luz dele, eu sou. Eu sou quem eu sou. Porque isso é quem meu pai é. Uhum. Sou quem eu sou, quem ele me criou para ser. E à luz dele, eu sou muito amada. E à luz dele, eu vejo o meu potencial. Eu vejo as sementes que estão em mim para que eu possa entregar. E aí eu me reconcilio com a minha história.
Porque aí eu posso olhar para um pai, para uma mãe, para um irmão, para um professor, para uma figura de autoridade, para os padrões que eu fui criado, mas eu tomei uma distância. Eu já não estou machucada naquele lugar onde eu estou tão ensanguentada emocionalmente, o campo está tão contaminado que eu não consigo me desembolar. E muita gente segue a vida fazendo isso, com um sentimento de falta, um sentimento de falta e com muito sofrimento e clamando a Deus, parecendo que Deus não está respondendo. Por quê? Porque ela está só na horizontal. Então, e aí tem um desdobramento que eu gostaria de trazer para essa nossa conversa, que é o seguinte: sempre que eu quero atender às expectativas dos outros, que não tem nada de errado, atender expectativas, mas eu não posso viver para atender expectativas. Quem vive na horizontal parece que tem a vida inteira para ficar lutando contra as expectativas dos outros. Sim. E atender às expectativas dos outros. E aí o que acontece quando eu vivo para atender a expectativa dos outros? Eu fico paralisada. E aí vem um monte de doença, vem uma série de coisas que acontecem em decorrência disso. O que vem de doença, Vera? O meu propósito fica paralisado. Então, já há uma ferida na minha identidade. Eu já deixo de saber quem eu sou, porque eu estou desconfigurada, porque eu estou encharcada da identidade do outro. Eu estou encharcada, embolada, misturada, para atender a expectativa que o outro tem com relação à vida dele. Sim. E seria alguém que estou ali para servir aos propósitos dele. Então, qual é a consequência e as doenças que vêm num desdobramento de uma pessoa que não tem um entendimento de quem é, não sabe a sua identidade. Quando eu não sei a minha identidade, eu acabo não me responsabilizando, tem sempre alguém se responsabilizar por mim. Isso gera uma insegurança, porque eu não sei o que eu posso, eu não sei o que eu não posso. E essa insegurança vai gerar uma baixa estima e uma baixa confiança. E aí parece que eu não consigo nada na minha vida, dá tudo errado para mim. Então, vem toda uma frustração, vem um sentimento de incapacidade, e esses são os desdobramentos que vão gerar ansiedade, vão gerar uma tristeza profunda e uma paralisação, e a pessoa começa a se afastar do convívio. Por quê? Porque ela não suporta mais, ela fica sobrecarregada. Então, o que acontece? Quando eu é muito louco isso, porque a pessoa, na verdade, vai entrando no looping, né, Vera? Por quê? Porque como ela está sobrecarregada, são excessos de pensamentos que não permitem que ela avance numa direção. Então ela fica rodando, é como se ela estivesse numa montanha russa, mas ela não sai do looping, ela não sai daquela... Parece que vai, mas não vai. Parece que vai, mas não vai. E isso vai trazendo uma angústia absurda, né? Parece que eu me encontrei, não me encontrei. Parece que é isso, não é isso. Então, assim, é fantástico isso. Como a gente precisa, na verdade, voltar para a origem, né? E como é que a gente faz essa conexão com esse ponto vertical para a gente já ir caminhando aqui para o nosso fechamento? Então, só para concluir esse pensamento da expectativa, quando eu tento toda a minha vida, com toda a minha força, atender a expectativa do outro e abrir mão de mim, eu vivo uma paralisação de propósito. Muito bom. Recursos dentro de mim para suprir a expectativa da vida do outro que está na cabeça do outro. Recursos para viver a vida do outro. Eu fui criada para cumprir um propósito para minha vida. Então, é muito fundamental esse lugar de você parar e aí já começando a responder esse encaminhamento para o final, esse entendimento de que, como em Amós, né, para fechar aquilo que eu vim trazendo... Você sabe o versículo, Vera? Deixa eu olhar aqui. Em Amós, ele fala do prumo de Deus. Deixa eu ver onde que está.
está no 7, capítulo 7, versículo 8, que Deus vai perguntar sobre se ele sabe o que ele está vendo, o que ele está mostrando. Sim, tá aqui, ó. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? E aí Amós responde, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Então, dando encaminhamento ao fechamento do que a gente veio conversando até aqui, é isso. Quando a gente fala desse momento do coronavírus, esse momento que a gente levou um solavanco e todo mundo nessa freada precisou ir para dentro, não só para dentro da casa física, mas principalmente eu acho que o grande potencial é quando a gente pode ir da ponta do nosso nariz para dentro para visitar a nossa casa, que é templo sagrado. E aí, nesse lugar, a gente encontrar esse entendimento de que o mundo, com toda a sua riqueza, assim como Israel em algum momento, ele se corrompeu. E quando eu falo mundo, eu estou incluída nesse mundo. Por quê? Porque a gente está nesse mundo e a gente não é desse mundo. E a gente tem que ter aquela arte da garça, a arte de pisar na lama sem sujar as nossas vestes. Uhum. E isso é muito desafiador, com uma pequena mentira, com um pequeno... Porque todos pecamos. Então, esse entendimento de que a gente precisa ter as nossas vestes limpas, a gente precisa estar ligado na nossa origem, a gente precisa vigiar e orar, porque são muitos conceitos humanos, mas a gente não é daqueles que vivem a partir dos conceitos humanos. A gente precisa olhar para Deus. Por quê? Porque quando Deus bota o prumo, apesar dele endurecer, e ele diz que coisas vão acontecer, mas é porque ele é um Deus de amor. Porque o que acontece? Para que serve o prumo? É que se a construção é feita fora do prumo, ela se desmonta, ela cai. E a gente não tem tempo para perder. A gente tem um propósito na vida. Então, o prumo de Deus, todo o tempo, por isso a intimidade com Deus, o que a gente tem que fazer? Lembrar de onde eu vim. Eu vim de Deus. Deus me entregou para pais que são mensageiros de Deus, mas pais que também vieram de uma vida disfuncional. E essa disfuncionalidade, ela impregna o meu ser também dentro de um padrão de formação. Mas que quando eu sou criança, eu estou impotente, mas quando eu cresço e eu me nutro de palavras, e eu mastigo, engulo, eu vou entendendo a minha real natureza em Cristo. E essa real natureza, ela precisa que a gente fique colocando o prumo para ver se a gente está com um pensamento reto, alinhado com o propósito de Deus. Se a gente está sentindo, por isso que tem hora que eu tenho que dizer para mim, Vera, para de palhaçada, meu. O que não quer dizer que eu não vá me acolher. Eu escuto o que eu estou dizendo, eu sou boa comigo, eu sou generosa. Eu fico, você está chorando por quê? Você está triste? Não. Você está aborrecida? Não. É o quê? Tá TPM? Não. Entendi. Você só está com vontade de chorar. Tá bom, agora levanta. Tem gente que diz para mim, Vera, eu faço aquilo que você me ensinou. Eu fico me perguntando, aí eu dou um tempo, levanto, lavo o rosto e sigo. E tem hora que eu tenho que me acolher e dizer, eu estou muito sentida. Então a gente diz, chora, né? E a gente tem que ter esse diálogo intrapessoal. Para quê? Para que tem hora que não é nada, você vai olhar e dizer, para de palhaçada, meu, esse lugar não vai te levar onde você tem que ir. Então, a gente tem que interromper, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, o prumo de Deus no meu pensamento, no meu sentimento e no meu comportamento. Eu não posso me permitir qualquer coisa de qualquer jeito, nem sentir dor. E me encher de direitos, porque eu fui isso, eu fui aquilo, então eu posso qualquer coisa. Não, não posso. Porque eu tenho que me responsabilizar comigo, eu tenho que me responsabilizar por mim. Eu me responsabilizo quando eu entendo a minha identidade por esse presente precioso que é a vida.
E eu gostaria de lembrar que como Deus nos criou desde lá da fundação do mundo, e Ele é onipotente, onisciente, Ele sabe o passado, o presente, o futuro, Ele já sabia que a gente ia passar por isso. E Ele é aquele que provê tudo que a gente precisa antes da gente precisar. Então, eu queria que a gente lembrasse disso. É claro que é natural a ansiedade, é natural a angústia, mas que a gente se lembre que há dois momentos nesse momento. Um momento que é de eu receber mesmo esse amor de Deus e saber que Ele cuida de todas as coisas e que Ele já me muniu dos recursos que eu preciso para viver esse tempo. Então, a gente aguenta, a gente vai dar conta, porque Deus é conosco. Amém. A outra coisa que eu acho que é fundamental nesse momento é a gente lembrar. E aí, pegando essa intercessão, a gente vê que tem uma cruz. E eu preciso lembrar que eu preciso, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, na horizontal, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu preciso trabalhar comigo. Eu preciso, pegando essa visão do alto, trabalhar para que abaixo, aquela coisa do iceberg mesmo, aquilo que está da ponta do meu nariz para dentro, seja de tal forma compreendido por mim, que ao invés de me ancorar, me potencializa para me projetar para frente. Né? E entra isso, de onde eu estou, para onde eu vou. E eu vou para o cumprimento da minha missão. Por quê? Porque eu estou me desencapsulando. Eu estou deixando as coisas que para trás ficam, porque o machado vai sendo passado na raiz nesse momento, e sigo para as coisas que à frente estão. Mas esse é um grande momento para eu me alinhar com o meu propósito a partir do olhar para Deus. E é simples. Então, o que eu tenho que fazer? Falar com Deus, acreditando que Ele me ouve, acreditando que Ele é comigo, o Pai, o Filho e o Espírito. E acreditando que a manifestação de Deus ela é real. Mas isso eu só consigo absorver se eu me lembro na intercessão de que eu tenho uma história na horizontal, mas essa história não é o meu destino. O meu destino está na intercessão, onde tudo que vi na minha história me potencializa para o cumprimento daquilo para o qual eu fui criado, para trazer o céu na terra, trazendo as boas novas do reino. Né? E aí isso faz com que o nosso corpo pulse com saúde. Por quê? Porque ele está alinhado com o prumo de Deus. E o amor a Deus lança fora todo o medo. Então, o que eu tenho que fazer para restaurar a minha identidade na sua origem? Olhando para Deus sobre todas as coisas. É o primeiro. E é não na origem horizontal, né? Mas é na vertical. Você estava falando e me veio uma imagem de uma espada, sabe? Então, eu acho que no momento da nossa vida horizontal, o vertical chega como uma espada. Assim, separando os tempos. Sabe? Separando mesmo, assim, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Então, assim, o momento da nossa origem, eu acho que mesmo a nossa história ela vai nos acompanhar, né? Mas, assim, há um momento em que essa história deixa de ser a maior influência, porque houve uma cisão, houve um momento ali do encontro do sobrenatural com o natural. É como se o sobrenatural dissesse assim: agora eu entro e dou a direção. E a gente aceita essa direção. E aí a nossa origem deixa de ser o horizontal e a gente busca lá de cima. Então, em vez de vir no horizontal, ela vem assim. E ela muda, porque a gente passa a mudar. Escutando aquela voz, que é a voz que te limita. Sim. Né? Você muda o seu olhar. Você muda a fonte. Então, a sua fonte de referência, ela deixa de ser a sua história e ela se torna a história de Deus para você, porque essa história é o que diz, superior, né? E dessa fonte fluem rios de águas vivas, que lavam, que curam, que limpam.
É maravilhoso isso. Mas o que é mais maravilhoso também, eu acho, é que a gente está no tempo. E tudo bem que eu não saiba, mas eu posso entender, é só eu perguntar. E se precisar de ajuda, a gente está aqui, a gente pode ajudar. Porque também a gente precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. Então, quando você faz uma mentoria, quando eu faço uma mentoria, quando eu acompanho pessoas, eu também preciso ser acompanhada e nós duas nos acompanhamos quantas vezes. Quantas vezes? Você mesmo começou a falar de quantas vezes eu falei palavras contigo que te fizeram parar e dizer, epa, peraí, deixa eu rever isso Não, aqui. e quantas vezes eu estava para repetir a mesma coisa, né? E eu lembrava de você falando, eu falei assim, não, Adriana, olha só, deu. Não dá para repetir mais, né? Você já para de palhaçada, porque você não vai voltar naquilo que você estava repetindo há 15 anos atrás, né? Enfim. Ah, então, tudo bem ser a É, gente. Eu gosto muito de dizer isso. Olha só, você que está ouvindo o que a gente está tratando agora, fique confortável com você. Tudo bem ser você. Tudo bem você saber coisas, você não saber coisas. Tudo bem você estar chorando. Tudo bem você estar perdido. Tudo bem. Mas eu quero te lembrar que existem lugares, existem possibilidades. Porque você foi criado com um propósito. Você não foi criado para nada. Você não foi é, criado para no meio do caminho. Porque Deus é aquele que começa e termina a boa obra. Mas para isso a gente precisa se posicionar. Porque se a gente pensa, então agora Deus vai fazer tudo, Ele faz tudo. Mas para fazer tudo que Ele tem que fazer, eu preciso existir. Então eu preciso assumir quem eu sou, com tudo que eu tenho, que eu já tenho, e com as coisas que eu reconheço que eu tenho. Mas começa fazendo com aquilo que você tem. Começa fazendo com aquilo que você pode. Porque quando você menos esperar, você vai começar a fazer coisas que você achava que não sabia, com coisas que você não tinha e que agora você tem, sim, né? muito bom. Desenvolvimento. Então, lembrar que é um processo faz com que a gente pare e diga assim: tudo bem, isso eu ainda não posso, mas eu vou crescer e daqui a pouco eu vou poder, né? Então, se precisar de ajuda, conte comigo, conte com a Adriana, né? Cada uma na sua expertise, mas a gente pode ajudar. Mas, acima de tudo, ame a Deus sobre todas as coisas, porque é nessa origem que você vai entender para que você vive e como você deve viver a partir de quem você é. Lembre-se, quando eu sei que isso aqui é um copo, isso aqui é um copo, eu sei para que isso serve. Posso até usar para algumas outras coisas, né? Mas eu sei para que um copo serve. Eu sei para que... E a forma que as coisas têm definem a sua identidade. Qual é a sua forma? É a formatação familiar na horizontal, ou a sua forma, ou você é quem Deus diz que você é na vertical, quando você olha para ele, ele diz: você é minha filha amada. E eu me comprazo com a sua existência, com a sua vida. Eu acredito em você. Por isso, eu coloquei essa missão na sua mão. E quando você no início falou, Adriana, não, eu acredito que a gente está aqui com um propósito e que não são grandes coisas. Eu acredito que a grande coisa do meu propósito é existir. Eu estar respirando nesse mundo e nesse momento plena da minha identidade faz com que eu já esteja trazendo o céu para a terra. Porque eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. Então, no momento que eu me ame, se eu saio da porta da minha casa, dentro da minha casa eu me relaciono bem com as pessoas, saio da porta da minha casa, o fato de eu encontrar com alguém já leva o bom perfume de Cristo. Aonde eu vou, aonde o meu pé é solo consagrado a Deus. Isso já é um grande presente que é a vida, né? Muito bom. Que papo gostoso. Já fico com saudade, com vontade de logo pegar um aviãozinho aí para bater o Ai, papo também da estou com saudade. madrugada. Em breve, Em em breve, em breve. breve. Vera, muito obrigada mesmo. Sempre é uma honra e sempre é muito. Nossa, eu vou aqui, ó, no meu bloquinho aqui, fazendo as minhas notas todas, mas eu louvo a Deus pela sua vida, por aquilo que Deus planejou para você, por todas as conquistas e pelas conquistas maiores ainda que Deus vai ter na sua vida, exatamente porque você está conectada, né? Se tem eu acho muito bacana, tem um quadro na sua casa, né, que ele é muito especial, assim, tudo que ele significa na sua história, né, na história da sua família.
que é uma mão segurando o planeta, ou seja, com tudo sob controle. E todas as vezes que eu estou com você e que eu vejo esse quadro, agora ele não está muito por aí na nova decoração da casa, né? Mas ele está no meu quarto. Está no quarto? Perfeito também, né? Mas como é isso? É assim, Deus tem todas as coisas sob controle, tem assim todo o nosso futuro sob controle. E quando você se conecta nessa fonte e você permanece conectado nessa origem, as outras coisas que você vão ser acrescentadas. Então, que você busque nessa origem tudo que você precisa saber sobre você para você ir se a palavra é desenvolvendo, né? Ou seja, você ir tirando Desencapsular, né? Se desencapsular, né? E é bem exatamente isso que uma semente precisa fazer para dar o fruto, né? Ela precisa desencapsular, ela precisa se descascar, você tirar, sair dali de dentro para que o fruto venha. Então, que Deus abençoe você e eu espero que você tenha sido bastante abençoado com isso. E deixa aqui seu comentário para a gente saber o que você pensou dessa conversa, que sugestão você tem para a gente, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe. Beijo, tchau.